Derrotados e humilhados na guerra dos 6 dias, os árabes juraram vingança. E o tempo foi passando. 1967, 68, 69 e 6 anos depois, a quarta tentativa de dominar, destruir e aniquilar Israel em 1973, que foi a Guerra do Yom Kippur. Em 6 de outubro de 1973, estava acontecendo o Yom Kippur, ou seja, o feriado mais sagrado de Israel. Centenas de soldados estão de folga ou orando. As forças de defesa israelenses relaxaram a vigilância. De repente, o Egito, a Síria e o Iraque lançam um ataque surpresa. A surpresa foi tanta que os inimigos conseguiram avançar muito. Centenas de soldados judeus foram mortos e o governo israelense ficou sem saber o que fazer. Eram 1.010.000 soldados árabes contra apenas 415.000 soldados israelenses. 4.500 tanques árabes contra 1.500 tanques israelenses. 3.800 blindados árabes contra apenas 3.000 blindados israelenses. 1.113 aeronaves árabes contra 561 aeronaves israelenses. 1.920 unidades de artilharia árabes contra 945 unidades de artilharias israelenses. 197 helicópteros árabes contra 84 helicópteros israelenses. 125 barcos de marinhas árabes contra 38 barcos da marinha israelense. Israel estava em extrema desvantagem contra os países árabes que o estavam atacando naquele feriado sagrado. Os americanos e a ONU ficaram de longe aguardando o fim de Israel. Humanamente falando, Israel está sozinho, em desvantagens tão gigantescas e ainda pego de surpresa, ninguém apostaria na sobrevivência de Israel. Vencer essa guerra parece ser uma missão impossível para aquela nação. É Deus que os vem tirando do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem. Ele devorará as nações, seus adversários, lhes quebrará os ossos e com as suas setas os atravessará. Agachou-se e deitou-se como um leão e como a leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. De repente, o exército israelense conseguiu retomar o controle da situação e começou a expulsar os exércitos egípcios e sírios. A situação foi tão drasticamente mudada que, em pouco tempo, o exército israelense já estava invadindo a Síria e o Egito. Só então a comunidade internacional exigiu o cessar-fogo. Em que dia Israel finalmente conseguiu dar a volta por cima? A quantidade árabe acabou sendo superada pela qualidade israelense. Na noite de 15 para 16 de outubro, uma genial jogada estratégica impediu a vitória do Egito no Sinai. Uma força israelense de tanques e infantaria blindada cruzou o canal de Suez e cercou o terceiro exército egípcio. Ao mesmo tempo, Israel avançou na direção de Damasco. Em 3 semanas, a guerra foi vencida por Israel, que ainda invadiu a Síria e o Egito. Aqui nós vemos a diferença entre as baixas do exército israelense contra as dos exércitos árabes. Bendito seja o Senhor que não nos entregou como presa aos dentes deles. Escapamos como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. A pergunta que perturba muitos dos muçulmanos: se o Deus dos muçulmanos é o verdadeiro Deus, então, por que as nações muçulmanas, muito mais numerosas e ricas, não conseguiram destruir Israel? Ora, a resposta é simples. Deus já tinha prometido para o povo judeu que a terra de Israel seria deles. E há mais 3 fatos que perturbam ateus e muçulmanos. Se Deus existe, é impossível alguém expulsar Israel de sua terra novamente. Se Deus existe, Jerusalém nunca deixará de existir. Será habitada, nunca mais será destruída. Jerusalém estará segura. A cidade nunca mais será arrasada ou destruída. Terceiro fato, se Deus existe, é impossível destruir Israel. Assim diz o Senhor: se o meu pacto com o dia e com a noite não permanecer, e se eu não tiver determinado as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó. O que na verdade ele quer mostrar é que a nação de Israel é tão importante para ele como seu próprio nome de Criador de todo o universo. Ele ama o povo judeu. Destruir assim Israel é uma missão impossível. Assim como as maiores organizações terroristas do mundo nasceram no Oriente Médio e têm como alvo a destruição de Israel.
Na lista dos 9 países patrocinadores do terrorismo, segundo os serviços de inteligências americanos, 5 são do Oriente Médio e estão ao redor de Israel. Portanto, Israel é cercado por tantos inimigos e grupos terroristas e por isso é um milagre que ele ainda exista. Incrivelmente, são essas mesmas nações que na profecia bíblica são acusadas de provocarem terror na terra dos viventes. O capítulo bíblico onde aparece a palavra terror mais vezes é em Ezequiel 32, onde Deus lista as nações que causaram terror na terra nos tempos antigos, como Assur ou a Síria, que hoje são respectivamente o Iraque e a Síria. Elão, que hoje é o Irã, também está descrito na Bíblia Sagrada como um causador de terror na terra dos viventes. O Irã hoje em dia é um dos piores problemas para Israel. O desejo da nação do Irã é destruir Israel a todo custo. Como nessa matéria, o Irã ameaça Trump e diz que destrói Israel em 7 minutos. Como nós vemos também nesse trecho bíblico, Mesec e Tubal, que hoje é a Turquia, e repúblicas islâmicas vizinhas, envolvendo também parte da Rússia, também causaram terror na terra dos viventes. Edom, que hoje é a Arábia Saudita, também está na lista dos países que causaram terror nos tempos antigos. Os príncipes do norte e os sidônios hoje são o Hezbollah, o Líbano e a Síria. E o Egito, que continua com o mesmo nome. Há algo para se pensar. A Bíblia cita literalmente uma lista de nações que atacarão Israel nos tempos finais. Atualmente, todas essas nações citadas na Bíblia odeiam Israel, e todas elas são islâmicas. Israel é menor que Sergipe, o menor estado do Brasil. Israel é um grão de areia no meio de tantas nações, mas é um dos países mais frequentemente citado nos jornais. Agora, se a Bíblia é um livro de mitologia, como explicar que o mundo está girando exatamente de acordo com as afirmações dela? Jerusalém continua despertando a atenção da humanidade até os dias atuais. A cidade de Jerusalém é a cidade mais importante da história, conforme a revista Super Interessante. Na capa de sua publicação, a revista científica Super Interessante, uma das mais conceituadas do Brasil, traz como título Jerusalém, a cidade mais importante da história. Há muitas outras manchetes proféticas em revistas e jornais conceituados. É impossível deter o cumprimento das profecias bíblicas. O Senhor edificará Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Pois vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Não temas, pois, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e as minhas filhas das extremidades da terra. Assim os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. 2017 foi um ano especial para Israel, pois em 2017 Israel completou 70 anos desde a sua recriação na mesa da ONU em 1947. Jerusalém celebrou seu jubileu desde a sua reconquista por Israel em 1967. Em 2017 também, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Agora considere os seguintes fatos matemáticos. 14 de maio de 1948 foi a independência de Israel. 14 mais 5 mais 1948 dá 1967. Em 7 de junho de 1967 foi a reconquista de Jerusalém por Israel. Agora vamos fazer o outro cálculo. 7 mais 6 mais 1967 dá 1980. Em 30 de junho de 1980 foi assinada a Lei de Jerusalém. A Lei de Jerusalém ratifica a reunificação da cidade, que é um termo usado pelos israelenses para anexação de fato da parte árabe da cidade, Jerusalém Oriental, em junho de 1967, por ocasião da Guerra dos 6 Dias. Aqui estão alguns pontos da Lei de Jerusalém. Em 30 de julho de 1980 foi assinada a Lei de Jerusalém. Agora vamos contar 30 mais 7 mais 1980. Teremos o número 2017. E que importância tem o ano de 2017 para a história de Israel? Chegamos a uma época que não é mais possível vermos um jornal sem pensarmos na Bíblia, ou lermos a Bíblia sem pensarmos nos jornais. E por quê? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro
1:21. Muito obrigado a você que assistiu este vídeo, que você possa compartilhar. Se você ainda não deu o seu gostei, o seu like, por favor, nos ajudará a continuar fazendo vídeos para este canal. Que Deus abençoe você e até a próxima.